Fala Dataholics, bem-vindo a mais um vídeo aí da nossa série Databricks de 0 a 100. E hoje o tema vai ser sobre Databricks Clusters, beleza? Eu já fiz um vídeo desse lá no passado, só que ele estava muito longo, né? Ficou mais ou menos 1h30 de vídeo. Eu abordei vários tópicos que eu vou mostrar aqui, mas hoje eu vou fazer de uma forma diferente. Eu vou quebrar esse vídeo em várias partes, talvez 2 ou até 3 partes, tá? Para ficar mais leve essa passagem sobre cluster, porque é bastante extensa, tem bastante configuração e bastante detalhe que a gente pode perceber na hora da criação de um novo cluster no ambiente de vocês, tá? E também, por que eu vou falar desse tema de novo? Porque teve muita mudança depois que entrou o Unity Catalog, né? A gente vai perceber que tem bastante configuração específica para o Unity Catalog, a forma de acesso mudou, tá? Então eu vou refazer esse vídeo e vou postar ele em partes menores, tá? Para ficar mais fácil de entender os tópicos que eu vou mostrar hoje, beleza? Então, bora pro vídeo. Esse aqui é o mapa mental que eu montei, então eu vou compartilhar esse mapa mental com vocês pra gente deixar aqui as referências, os links, as imagens que eu deixei aqui nos comentários, tá? E esses aqui são os tópicos que eu vou abordar. Do lado esquerdo aqui que vocês estão vendo, eu não vou abordar hoje, então vai ficar para os próximos vídeos, né? Que é a parte de Databricks Runtime, tags e boas práticas para uso de tags, policies. Configurações Spark, tem bastante coisa legal aqui dentro, como que usar variáveis de ambiente para você automatizar seus scripts, a parte de log que é bastante importante, scripts de início, API, workloads e autoscale e photon, né? Então tudo isso aqui, talvez até entre mais alguma coisa aqui pra gente falar depois em 1 ou 2 vídeos. O vídeo de hoje eu vou abordar 6 tópicos, tá? Praticamente os tipos de clusters que a gente tem, que inclusive eu mencionei no último vídeo falando sobre preços, os tipos de modo, na verdade os modos que o cluster opera, então eu vou mencionar aqui também. O Access Mode, isso aqui é um termo novo que não existia na versão antiga, né? Na UI interface antiga, que eu vou mostrar para vocês também na parte prática. As policies não é novo, mas existem algumas policies default que quando você vai criar um cluster, você pode navegar entre elas, claro, se estiver liberado para você, né? O admin pode ir lá e bloquear e criar novas policies e tudo mais, tá bom? Mas existem essas 4 policies default que eu vou mostrar para vocês. Por penúltimo aqui, o depara, né, de como que era na interface antiga e como que é na interface nova, né, porque teve essas mudanças aí de nomenclaturas e essa sopa de letrinhas, né, que a gente vê ali no portal, né, a parte de se é single user, se é sem isolamento, se é compartilhado, se não é compartilhado, se é multinode. Então toda essa parte de siglas a gente vai tentar detalhar aqui para vocês, tá? E por último, não menos importante, é a forma como que um cluster opera dentro da Databricks, ou na verdade dentro do modo Spark por si só, né? Então a gente tem o driver e o worker aqui, tá bom? Eu deixei aqui em alguns itens uma referência da documentação em si, ou de alguns links que eu acabei estudando para montar esse vídeo, beleza? Então vamos iniciar do começo, né? Vamos aqui para a parte 1, tipos de cluster. Eu deixei aqui uma referência para que você consiga depois ler esses tópicos aqui. Esses tipos de clusters eu já mencionei no último vídeo quando eu falei de preços, e é bastante importante também, porque o preço pode mudar de um para outro. Mas basicamente eu vou falar sobre os clusters do tipo All Purpose aqui, tá? Durante esse vídeo. Também serve para a parte do Job Cluster. Mas basicamente a gente tem ali 4 tipos de cluster, ou 4 tipos de maneiras de criar clusters dentro da Databricks. São os clusters All Purpose, que são os clusters interativos e compartilhados que a gente usa para desenvolver, ou para debugar, ou para poder fazer uma exploração de dados, tá? Então, o All Purpose é o cluster que você cria ele, atacha ao notebook e vai ali mexendo, fazendo queries e tudo mais. O Job Cluster é aquele job que ele só existe em tempo de execução, ou seja, você cria um job lá no seu workflow, quando você executar aquele job, ele cria um cluster para aquele job e depois no final ele mata aquele cluster. Então, é um job que não é iterativo, tá? E nem é compartilhado, ele sempre roda somente aquele processo. Na verdade, você pode até compartilhar ele com várias tarefas do mesmo job, por exemplo, né? Então você consegue compartilhar, mas só dentro daquele job. Em geral, ele não é compartilhado para outros jobs ou para outros usuários poder conectar e fazer comandos, né? Então você teria que usar um All Purpose. Existe também o cluster do tipo SQL Compute, que ele é focado para o Data Warehouse, que é o antigo endpoint, né? Então a nomenclatura também mudou de endpoint para Data Warehouse, né, Databricks Data Warehouse, que é o cluster que você faz consultas dentro do seu Lakehouse, né? Então você pode plugar o seu Power BI, seu Tableau, as suas ferramentas de visualização dentro de um SQL Compute. E esse SQL Compute vai fazer as buscas lá dentro do seu Lakehouse e trazer para sua ferramenta, tá? Você poderia fazer com um cluster All Purpose? Poderia também. Você poderia plugar o seu Power BI num cluster All Purpose, porém ele é muito mais caro, né? Para você ligar um cluster All Purpose e deixar ele ligado para você rodar um Power BI, por exemplo.
Então, nesse contexto, o mais indicado é o SQL Compute, é você usar um Data Warehouse, tá? Inclusive, o Data Warehouse ele tem a engine chamada Photon, que para alguns cenários é muito mais performática, tá? Mas isso é outro contexto, beleza? E também tem o Delta Live Tables. Quando você cria um pipeline de Delta Live Tables, o modo de criação de cluster também é diferente. Você vai ver que ele não é a mesma telinha do All Purpose, tá? Então, hoje a gente vai focar aqui no cluster All Purpose e nas suas configurações, que é o cluster mais comum do dia a dia ali, o feijão com arroz, que todo mundo, quando começa com Databricks, vai ter que conectar dentro de um cluster All Purpose. Beleza? Dito isso, então você tem 4 tipos de cluster praticamente, mas o que mais você vai ver no dia a dia vai ser o All Purpose, o Job Cluster e o SQL Compute. Na verdade você pode ver todos, né? Mas o mais comum é o All Purpose para você desenvolver, né? Não tem como você mexer no Databricks sem desenvolver alguma coisa. Então você vai ter que desenvolver, vai plugar no cluster All Purpose. Até para ir na prática e não ficar muito massivo, só mostrando na teoria, então é o seguinte. Quando eu venho aqui na tela de clusters, estou aqui dentro do meu workspace, Compute, Cluster. A primeira página que você vai cair é essa, All Purpose Cluster. Então todos os clusters que eu criar aqui, ou que estão listados aqui, são clusters do tipo All Purpose, que eu posso startar, conectar nele e utilizá-lo para fazer alguma coisa. Em geral, desenvolvimento, exploração, debug, tá? Os clusters de Job Compute, ele fica aqui nessa abinha, Job Compute. Deixa eu ver se vai carregar algum aqui, tem alguns carregados. Porém, veja o seguinte, se eu clicar nesse cara aqui, eu não posso alterar nada por aqui, né? Isso aqui é só um histórico de execução, tá? Quando foi que ele foi ligado, tá? O cluster de job, eu tenho que criar ele por aqui, Eu vou em Workflows. Você pode criar um job novo aí, deixa eu deixar carregar aqui os meus. Carregou meu job, então eu posso pegar aqui meu job, por exemplo, né? Então, beleza, esse aqui é o meu job de cluster, então eu vejo o seguinte, se eu vir aqui em Tasks, na configuração do meu job cluster, na verdade do meu job, eu preciso especificar aqui o cluster. Então aqui eu posso especificar um cluster All Purpose, ou eu posso criar um novo job cluster. E quando eu dou um novo job cluster, ele cria um novo cluster para mim. As configurações desse cluster são idênticas ao cluster All Purpose. O que difere é que eu não posso ter interação com esse cluster, diretamente com ele, né? Eu só posso rodar ele em tempo de execução, tá? Essa é a grande diferença do All Purpose para o Job Compute, tá? Então aqui o Job Compute são as configurações dele. Se você comparar as principais configurações, elas são idênticas. O que muda eu não vou atachar o notebook nele rodar. Eu tenho que agendar o notebook para rodar dentro dele. Ele vai nascer e morrer assim que o notebook finalizar, tá bom? Outra grande diferença é que ele não é do tipo High Concurrence, que eu vou falar mais um pouquinho ali na frente, porque ele é para uso único, né? Então eu só vou ter um notebook rodando por vez. Eu posso até rodar atividades, aqui no caso tarefas, em paralelas no mesmo cluster, tá? Porém eu não posso compartilhar o mesmo cluster com outros jobs, só posso compartilhar ele dentro do mesmo job, beleza? Então essa é a grande diferença entre Job Cluster e o Cluster All Purpose, beleza? Cluster All Purpose focado para desenvolvimento, Cluster de Job focado para executar um processo agendado, né? Geralmente quando você terminar o seu desenvolvimento, vai produtizar, bota no Job Cluster, beleza? O SQL Compute é quando você vai lá na parte de SQL e você vai ter lá o seu Warehouse, aí você vai criar uma nova query e vai rodar em cima de um cluster de Warehouse, que vai ser um SQL Compute por trás dos panos, beleza? Esse Cluster Purpose ele tem alguns modos de operação, e esses modos de operação também tiveram algumas mudanças recentemente, inclusive depois da entrada do Unity Catalog, né, que é um tema bastante em alta aí e bastante legal, tá? Então praticamente o que a gente tinha antes? A gente tinha 3 modos de cluster, que era o Single Node, tá? E esse ainda se mantém. Basicamente o Single Node é um cluster de um node só, ou seja, não é um cluster, mas é uma máquina que opera os processos de driver e worker, que eu vou falar mais ali embaixo, tá? Mas seria um cluster de um node só, né? Isso é muito mais barato, então para você fazer uma exploração de dados, fazer um debug, um teste rápido ali, esse é o cluster mais recomendado, tá? Por conta de custo. Mas também, como ele é um node só, é claro, você pode tomar erros se o seu processo for muito pesado. Existia também o cluster High Concurrence, né, que de alta concorrência, e o cluster standard, tá? Esses dois caras aqui você não vai enxergar mais na versão nova do portal, que eu vou mostrar onde que você habilita e desabilita essa versão nova do portal. Mas basicamente até marquei aqui, eles estão legados, esses dois caras aqui estão legados. Tá, um ponto sobre o mapa mental, gente, pode ver que as cores estão meio baralhadas aqui, né? Eu tinha montado certinho aqui nas cores e tal, mas quando eu reorganizei aqui a ordem, ele perdeu os ponteiros de cor aqui e depois eu ajusto isso para vocês, tá? Mas só para não gerar essa confusão aí. Em relação aqui o cluster High Concurrency e o Standard, deixei aqui algumas observações, tá? É até legal a gente saber. Quando a gente, na versão antiga, né, e isso serve também ali para o multinode, single node que eu vou falar. Quando a gente criava um cluster no portal da versão antiga, a gente tinha a opção de Standard e High Concurrency e Single Node, tá? O Single Node já expliquei para processos bem simples. Agora, para processo de produção,
o recomendado era você utilizar Standard ou alta concorrência. O que difere um para o outro? O recomendado é que o Standard seja para uma pessoa conectar e executar os seus processos ali, e ele não tem controle de concorrência. Porém, isso não impede, tem uma observação aqui, ó, isso não impede que mais de uma pessoa se conecte nesse cluster, apesar dele ser recomendado para uma pessoa só. Então você pode ter 5, 10, 15 pessoas, porém, internamente o Databricks não garante o controle de concorrência, então você pode acabar sofrendo erros inesperados ali, ou até mesmo derrubando todo mundo, tá? Porque ele não tem esse isolamento dos processos, nem o controle de concorrência, tá? Então ele é um cluster recomendado para uma pessoa só conectar, tá? Mas, como eu falei, nada impede de você conectar 2 ou 3 pessoas simultaneamente. E aí o recomendado para mais de uma pessoa, ou para um time, para um grupo de pessoas, para um squad, para um time, era o alta concorrência, né? Esse cluster aqui, ele tem um isolamento e um controle de concorrência mais sofisticado, para que você não tome erros inesperados ali, tá? Então assim, tinha essas diferenças de cluster para você escolher anteriormente. Então, eu vou criar um cluster all purpose, vai separar um time de 5, 10, 15 pessoas, eu vou criar um alta concorrência. Vou criar um cluster específico para rodar um processo, ou para uma pessoa fazer uma exploração mais avançada, tal. Vou criar um cluster standard, tá? Então tinha esses padrões aqui. Ou seja, um cluster que eu vou rodar um processo agendado, né? No caso seria um cluster de job, né, por exemplo. Então eu vou criar um standard, não preciso de um alta concorrência. Inclusive o alta concorrência, ele só era suportado para quando era um cluster all purpose, né? Você não poderia criar um cluster alta concorrência para um job cluster. Não faz sentido, certo? Porque você não vai ter alta concorrência no job cluster. Beleza? Então tudo isso vai ficar mais claro quando eu for lá no portal, tá? No portal você vai ver, a gente vai ver o modo antigo e o modo novo. Mas existia a alta concorrência e o standard que não existe mais. E o que existe hoje é multi-node e single node, né? Ficou até mais simplificado. Então, o single node é o que eu já expliquei, ele continua, ele se mantém. E o multi-node é quando você tem sempre mais de 2 nodes. Então, quando você cria um cluster lá no portal com um worker, né, um executor, você vai ter no mínimo 2 nodes, que vai ser o driver e o worker, tá? Então aí você pode escolher 5 nodes, por exemplo, lá no portal, vai ter 6. Sempre vai ter o número que você escolher mais um, né, que vai ter o driver para gerenciar toda a operação. No single node, o driver e o executor rodam dentro da mesma máquina, tá? Então por isso que ele é um cluster mais leve e não vai suportar processos mais pesados ali para você executar os seus testes, workloads ou até mesmo produção. Beleza? Então desmistificando aqui as nomenclaturas que a gente tem hoje, ainda existem, todas existem hoje, que é multinode, single node, high concurrency e standard, tá? Ou seja, high concurrency e standard vão deixar de existir no mundo breve aí, daqui a um pouco tempo. E vai se manter multi-node e single node. Para quem já tem Databricks rodando, ainda tem o High Concurrency Standard. Eles ficam lá meio que apagadinho, você não pode mais alterar esses caras, né? Chamado de modo legado ali. E ele fica, depois eu vou mostrar ali, o Access Mode fica custom, né? Que é para suportar esses clusters antigos, vamos dizer assim, né? Os novos você tem que criar já no multinode. Depois eu vou mostrar uma tabelinha de comparação de um em relação ao outro, vai ficar muito mais claro lá no final, tá? Então, mas a gente tinha essa sopa de letrinhas aqui, né? Na hora de criação do cluster, que eram os tipos, os modos que os clusters eram criados. E aí, depois que saiu o Unity Catalog, nasceu um novo termo aqui chamado Access Mode, que é o modo que o cluster é acessado. E aí a gente tem aqui 4 tipos, que é o Single User, o Shared, o No Isolation e o Custom, tá? O que difere cada um deles aqui? Os 2 primeiros a gente pode ver aqui, ó, que eles suportam o Unity Catalog, ou seja, se eu criar um cluster com No Isolation e Custom, eu não posso utilizar o Unity Catalog, tá? O Custom, como eu marquei aqui, ó, ele é para manter o legado, né? Para manter aqueles cluster High Concurrency, por exemplo, cluster com pass-through habilitado, esse tipo de coisa. Então você vai para o Custom. Mas se você quiser utilizar, por exemplo, o Unity Catalog, você obrigatoriamente tem que ir para um cluster Single Node e um cluster Shared, né? E aí dentro desse cluster Shared Single Node você pode escolher, ou Single User, quer dizer. Aí dentro desse Single User Shared, ele pode ser tanto multinode como single node, tá? Isso aqui não difere. Esse cluster mode é a forma como que o cluster opera internamente, né? Se ele é uma máquina, se ele é 2 máquinas, se ele tem controle de concorrência ou não. E aqui é a forma como que o acesso ao dado vai se comportar, né? Então, quando eu crio um cluster single user, aquele cluster só pode ser acessado por aquela pessoa, ou seja, é um cluster pessoal seu, você não pode compartilhar com outras pessoas, que seria esse cara que seria equivalente ao cluster standard, tá? E depois, quando eu crio um cluster shared, um cluster que seria equivalente ao alta concorrência, e a gente pode compartilhar ele com mais pessoas, tá? E ele aceita Unity Catalog.
Importante citar que esse cluster shared que suporta o Unity Catalog, ele só permite as linguagens Python e SQL. Então você não pode rodar Scala nem R aqui dentro dele, por exemplo, tá? Então é uma observação bastante importante quando você for planejar as suas migrações aí para o Unity Catalog. Beleza? Então temos esse novo termo aqui de Access Mode. O No Isolation já explica aqui por padrão, né? Você não tem isolamento nenhum, você cria um cluster sem nenhuma dessas configurações e você tem acesso total, né? Isso geralmente é perigoso para ambientes de produção, onde você acaba vazando informação para uma pessoa que não poderia, né? Então você precisa criar policies para que esse tipo de cluster não seja criado, por exemplo, né? Beleza? Então Access Mode é um termo novo, que é a forma como que você vai acessar os seus dados, né? Importante mencionar também que quando você usa Unity Catalog, você não tem acesso mais via pass-through, né? Depois eu vou mostrar lá na telinha para vocês. Para quem já usa pass-through aí, ou até mesmo usa mount point, não é suportado no Unity Catalog, tá? Então o que é o pass-through? O pass-through é lá no cluster que você habilita um flagzinho para que ele herde o seu acesso do AD, né? Então quando você conectar naquele cluster, ele vai lá no AD, vai pegar todos os acessos que você tem e você vai começar a utilizar ali, vai acessar os dados e tudo mais, baseado no seu acesso do AD, tá? Isso não vai ser mais suportado porque no Unity Catalog mudou a forma de acessar, tá? Então vai ser outro modelo e eu vou explicar isso depois para vocês. Mas é importante pontuar, tá? Que por padrão o Unity Catalog tem essa segurança diferenciada aí. Policies, tá? Policies não é nada de novo, tá? Policies já é o que tinha no ambiente, você criar policies para restringir uma configuração específica. Porém, já existem 4 policies padrão que quando você criar o seu cluster, você vai poder selecionar elas, tá? Isso de acordo com o que o seu admin liberar. Por exemplo, tem a Personal Compute, que você pode bloquear lá para ninguém conseguir criar um Personal Compute, né? Em geral, você vai ver isso bloqueado para ninguém ficar criando cluster torto e a rodo, né? Todo mundo tem o seu cluster de estimação, às vezes não dá para um ambiente maior e mais robusto, tá? Mas por padrão você tem acesso nessas 4 policies. Então basicamente o que são essas policies? Elas são um conjunto de regras de configuração que permite você criar o seu cluster com algumas configurações já selecionadas. Eu vou mostrar para vocês ali a diferença de uma para outra, tá? Mas a gente tem a não restrita, né? Ou seja, você pode aplicar qualquer configuração que você quiser. Você tem a Personal Compute, que basicamente é um cluster single user mais single node, né? Então é um cluster simplão. Você tem um cluster Power User Compute. Esse cluster aqui tem algumas configurações específicas. Por exemplo, ele é um cluster multinode, só que ele é single user, né? Dedicado, tipo um cluster standard. Então ele é multinode, mas ele é single user. Ele tem esse legacy aqui habilitado, né? Que é um modo legado para você usar, que é equivalente àquele standard. Ele já vem com o Machine Learning configurado. Isso aqui você pode mudar, essa parte do Machine Learning. Ele meio que já vem setado para você utilizar o Machine Learning, tá? E ele não aceita Unity Catalog, tá? Então isso aqui, por esse é um modelo legado, né? Tá aqui dizendo que ele é um legacy. Ele não aceita Unity Catalog se você selecionar um cluster, criar um cluster com essa policy, tá? E a policy que você vai utilizar bastante aí seria essa Personal Compute e a Share Compute, que é um cluster no modo multinode e compartilhado, que é aquele modo que aceita o Unity Catalog, certo? Ele aceita o Unity Catalog, mas não aceita o pass-through, né? Porque ambos são ali opostos, né? Eu não posso habilitar o pass-through com o Unity Catalog e vice-versa, tá? Então, esse daqui é uma policy que você vai acabar utilizando mais no ambiente. Ah, mas o que é essa policy, Reginaldo? Tá? Eu não entendi bem o que seriam essas diferenças aí. Eu vou mostrar na prática para vocês, tá? Inclusive, eu vou mostrar agora o que seriam essas policies aqui e já tem algumas partes práticas aqui pra gente não ir só na teoria, que é bem chato, tá? E depois eu volto pra parte dos deparas ali, pra ficar mais claro, tá? Então aqui eu tô no portal, tô aqui na tela de criação de clusters do meu Databricks, tá? Aqui eu estou com a interface nova habilitada, tá? Na parte de criação de interface nova, se eu clicar aqui em criação de novo cluster, você tem aqui que eu tô na versão preview. E eu vou deixar uma nova aba aberta aqui com a interface antiga, tá? Então aqui, deixa eu ver. Ó, aqui está desabilitado, tá? Ó, se eu vir aqui, está desabilitado a interface nova, então eu estou na interface antiga, tá? Então a gente vai ver aqui as diferenças. Quando eu for criar aqui na interface nova, eu tenho aqui as policies, ó. Então a policy não é irrestrita, né? Posso criar qualquer configuração e pode ver que ele vem aqui todas as opções de configuração para você habilitar. E quando eu mudo a policy, por exemplo, para Personal Compute, você vai ver que ele já desaparece algumas configurações aqui, ó. Bastante configuração desaparece, né? Então ele já cria já com algumas configurações embutidas. E aí você pode forçar algumas pessoas só criarem cluster com essa policy, né? Isso é interessante. E eu tenho a Power User Compute, que ele já vem com algumas configurações estabelecidas. Você pode trocar algumas delas aqui, né? Então, por exemplo, ele já vem aqui com
com a runtime escolhida, com o tamanho do cluster e tal, mas tudo isso aqui é configurável, é mais um template para você utilizar. Ele vem com o modo single user, tá? E o shared compute, que vai ser o mais comum aqui talvez para Unity Catalog. Ele vem já também com algumas pré-configurações estabelecidas, tá? E aí você pode ver que no shared compute eu não tenho aqui o pass-through, né? Interessante, né? Então se eu voltar aqui para o Power User Compute, você vai ver que eu tenho o pass-through, eu posso habilitar, né? Então, basicamente a policy é um conjunto de regras que me força a criar o cluster com algumas coisas já estabelecidas. Ah, mas como que eu vejo essas coisas já estabelecidas? Você pode comparar o JSON, né? Então você pode vir aqui e comparar. Eu fiz isso, por exemplo, pegando aqui um JSON que eu comparei, vou deixar aqui do lado. Então, por exemplo, eu joguei aqui num VS Code e comparei, né? Eu consegui ver as diferenças que tem entre um e outro, né? Por exemplo, um Power User Compute, que é esse aqui do lado direito, e com um Shared, que é esse cara aqui, né? Então a gente consegue comparar ali quais as diferenças de uma policy para outra, né? Então a diferença é que aqui tem um runtime diferente, tem um tamanho de cluster diferente, né? Uma configuração de máquina diferente. O auto termination é diferente, que é 2 horas, aqui está não configurado para o aqui é do Share Compute. Então, por exemplo, no Share Compute você não tem Auto Termination, já é um ponto de atenção para você notar aí, né? Porque se você ligar um cluster ele nunca mais desliga, né? Então fica de olho aí nisso, tá? E outro ponto aqui, ó, Data Security Mode None, né? Aqui você vê que ele aplica esse legacy aqui, tá? Então essas são as diferenças da policy, tá? Então quando você navega entre essas policies, você pode aplicar alguma dessas configurações. No modo sem restrição, você pode fazer isso manualmente, né? Você aplica essas configurações manualmente, tá bom? Beleza? Então, das policies é isso. Agora falando especificamente sobre aqui o Access Mode, ó, você vai ver que ele habilita 3, né? Ele não aparece o Custom. Ou seja, por que ele não aparece o Custom? Porque o Custom é no modo legado, a gente não vai criar mais coisas legadas. Se eu quiser criar algo no modo legado, eu tenho que desabilitar a interface nova e ir para a interface antiga, tá? E aqui eu escolho qual que é o usuário que eu quero dar permissão para esse cluster, se for o modo single user. Se não, a gente escolhe aqui shared, por exemplo, e aí eu não preciso escolher o usuário, beleza? Se eu vim aqui já para a interface antiga, a gente vai ter um modelo antigo. A gente tem aqui as policies, tá? Mas veja que aqui a gente tem o cluster mode, né? Que não aparece mais no outro, né? Olha que legal, tem alta concorrência, standard e single node, como eu mostrei para vocês lá no mapa mental, né? E eu não tenho aqui o access policy, né? Então, por exemplo, o access mode, por exemplo, ó, não tem aqui o access mode, porque são configurações distintas. Eu vou mostrar ali qual que é a correlação entre uma e outra, tá? Mas é possível ainda você criar o cluster da modo antiga, só desabilitando aqui a interface nova e continuar utilizando ele da forma que você usa hoje. Mas eu recomendo que você estude mais sobre o Unity Catalog, porque ele traz muitos benefícios no ambiente e comece a planejar essa migração, né? E aí já começar a utilizar a interface nova, pensando nas configurações aqui para focar no Unity Catalog, tá? Beleza? Então, assim, a parte de policies, tá? Ela vai muito mais além. Você pode especificar policy para forçar uma tag específica e a gente vai falar disso depois na parte de policies, talvez nos próximos vídeos aí, beleza? Então, o último tema aqui, na verdade, o penúltimo tema aqui, esse cara aqui, tá? Deixa eu voltar um ponto para trás aqui que eu acho que eu pulei umas imagens, tá? Aqui no Cluster Mode, eu expliquei aqui, mas eu não mostrei essa imagem aqui, ó. Isso aqui é interessante. Aqui está Single Node versus Standard, né? Mas poderia ser Single Node versus Multi-Node. Então, basicamente, aqui é um desenho que eu tinha montado no passado, né? Que eu mostro aqui, ó, um Single Node. Ele é basicamente uma VM Linux, tá? As VMs são Linux. E ele vai rodar 2 processos, o driver e o executor. Tá? Então o Single Node ele vai ter esses 2 processos aqui rodando. Quando eu vou por Standard, e aqui no caso ainda era High Concurrency, que no caso agora vai ser o Multi-Node, eu tenho um driver, né, um cara que vai gerenciar e orquestrar todo esse trabalho dessas máquinas de baixo. Ele vai controlar a resiliência, vai distribuir o trabalho. Então se uma máquina falhar, ou se você está usando uma máquina spot e ela for solicitada, esse cara vai redistribuir esse trabalho com as outras máquinas. Tá? Então o driver ele é muito importante para o cenário de processamento distribuído, beleza? E aí aqui embaixo você tem os workers, né? E cada worker ele vai rodar um processo de executor. Vai rodar um processo de executor, tá? Então os processos ficam isolados. O driver roda numa máquina separada e cada executor tem os seus processos ali, a sua JVM para executar os seus processos. Então tem um isolamento maior, você tem mais capacidade e tudo mais. Então, essa é a grande diferença aqui do Single Node versus Multi-Node / High Concurrency, tá? Esqueci de mostrar esses detalhes aqui, tá? Aqui, deixa eu ver, no Access Mode eu deixei também um print aqui com as configurações da documentação, mas eu também deixei o link da documentação aqui, então fica fácil de você pegar. E aqui eu tenho também no Depara o link e a imagem, né, de Depara, que eu também deixei escrito aqui pra gente ver. Que seria o que era Standard
ele virou No Isolation Shard, né? Então o cluster que era do tipo standard no modo antigo virou um cluster No Isolation Shard. O que era um cluster standard que tinha pass-through habilitado, né, que é para você herdar as suas permissões do AAD, ele virou um cluster single user com pass-through, tá? Lembre-se que quando você usa pass-through, você não tem unit catalog, beleza? E aqui serve a mesma configuração serve para o high concurrence, tá? O high concurrence mais pass-through não tem unit catalog, tá? O cluster high concurrence virou o cluster no isolation shard, né? Que é um cluster que você compartilha com mais pessoas também. É basicamente a mesma coisa do standard, tá? Aí tem o cluster High Concurrency mais Table Access Control, né? Que é quando você liberava acessos com uma forma mais gerenciada ali, né? Dentro do High Concurrency. E ele virou o cluster Shared, tá? Que é o depara. Esse cara virou esse cara. E o High Concurrency mais Pass-Through virou o Shared mais Pass-Through, tá? Então essas são as diferenças. Lembrando que quando você seleciona Shared e habilita o Pass-Through, você não tem Unit Catalog, tá? Então é uma sopa de configurações que isso vai ter que maturar um pouco mais aí na sua cabeça, tá? Então você vai ter que testar, cria um cluster, testa, mas é bacana saber, e aqui tá a imagem para facilitar o seu entendimento, tá? O que era antes e o que ficou depois, tá? Isso aqui me ajudou bastante, essa tabelinha aqui, a consolidar isso na minha cabeça, porque tava uma confusão depois que mudou, que entrou o Unity Catalog. E aí, caramba, não tem mais cluster High Concurrency aqui, qual que eu escolho? O que é o High Concurrency agora, tá? Então, o High Concurrency, né, na verdade, é um Isolation Shard lá, tá? Então, você seleciona ele. Se você tiver a interface nova, se você voltar para a interface antiga, segue o fluxo que você já conhecia, de High Concurrency, Standard e Single Node. Beleza? Beleza, pessoal? Acho que é isso do vídeo de hoje. Era para ser bem rápido mesmo. Eu queria mostrar só essa sopa de letrinhas aqui que a gente vê no dia a dia, que é All Purpose, Job Cluster, o que é Multinode versus Single Node versus High Concurrency versus Standard, o que é o Unity Catalog, o que ele mudou aqui na interface gráfica pra gente, né? A gente viu que mudou bastante coisa. Entrou esse Access Mode que não existia, né? O que é esse Access Mode versus o que a gente tinha antigamente, né? Que seria essa tabelinha de depara aqui, né, que você compara Standard versus Isolation versus Shared. Então assim, essa sopa de letrinhas gerou bastante confusão, pelo menos para mim, e acredito para muitas pessoas também. E a minha ideia desse vídeo é desmistificar um pouco dessa sopa de letrinhas, tá? Claro, se você não entendeu alguma coisa, se alguma coisa não ficou clara, eu vou deixar esse mapa mental para você com todos os links de referência. Aí você clica nele, abre a documentação e lê um pouco mais sobre isso, né? Porque para mim mesmo demorou um pouco para fixar na minha mente, né? Então para você só com esse vídeo talvez não seja suficiente. Então abre a documentação, dá uma lida, faz teste, né? Acho que é bastante importante testar. E é isso, pessoal. Muito obrigado aí e até a próxima. Valeu!